A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação de Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2024, lições bíblicas da CPAD, cujo título do trimestre é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E hoje nós vamos estudar a lição número 5, a missão da Igreja de Cristo. Texto áureo: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos então para o texto bíblico em classe, que se encontra nos textos de Marcos 16, 14 a 20 e Atos 2, do 42 a 47. Marcos 16. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A introdução dessa lição nos diz: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada a proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. E o que é uma missão? Eu quero trazer aqui um dado, tanto da etimologia da palavra, como também como temos no nosso dicionário. A primeira missão vem do latim missio, significa ação de enviar, remessa ou missão. E no nosso dicionário da língua portuguesa, OAS, incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem encargo. Então a igreja tem uma missão e vamos estudar essa missão na lição de hoje. E já na introdução temos que dizer: a igreja não pode nunca se desviar da missão que lhe foi incumbida. E não pode fazer outras missões a qual ela não foi incumbida de fazer. A igreja tem que fazer aquilo em que a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, orientou ela a fazer, deixou como uma incumbência para ela fazer, uma missão para ela fazer. Vamos então aqui para as nossas subdivisões. Primeira, pregação e instrução. Subdivisão 1, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo.
Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Mateus 16, 14 ao 20 é o texto aqui que temos na nossa leitura bíblica em classe. Um dos textos, né? Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kelisó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, Mateus 3,1, e Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus 4,17. O que é um arauto? Aquele que defende uma ideia, uma causa. Então vamos lá, meu amado irmão. Cristo fundou a igreja, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, como nós já estudamos aqui nas edições passadas. E qual o objetivo desta igreja? Ela vir a abençoar o mundo. A gente vê que lá, quando o Senhor escolhe Abraão, que é o início de tudo isso, de Abraão, o povo judeu, o Messias e a igreja. O Senhor disse em 12 de Gênesis que nele serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas através de Cristo. E quando Cristo morre, ressuscita e sobe ao céu, esta função de anunciar a Cristo é a igreja. Lembrando os irmãos que estudamos recentemente, igreja verdadeira é aquela que é fundada em Cristo e na palavra de Deus. Então, temos que proclamar o Evangelho do Senhor. Ele fala aqui do grego kelisó, traduzido como pregar, proclamar. Agora, algo que eu quero falar aqui importante, que temos dito aqui muitas vezes, e os membros da igreja sabem que eu falo isso bastante, em pregações e ensinos, que proclamar, pregar o Evangelho, não é só falar, temos que viver o Evangelho. Porque se eu falo, se eu prego, se eu anuncio, mas na minha vida cotidiana as pessoas veem que eu vivo uma outra coisa diferente deste Evangelho, isso não dará fruto. Pode até algumas pessoas serem ganhas para Cristo. Sim, porque o Senhor não depende de mim para poder fazer a sua obra. Nós é que dependemos do Senhor, não o Senhor depende de nós. Mas o certo, o ideal, o correto é que nós vivamos o Evangelho, inclusive porque o mundo está olhando para nós. O que aconteceu na igreja em Antioquia? Estudamos isso bem no trimestre passado, que falava sobre missões. A igreja fundada em Antioquia, quando a primeira igreja ali que foi fundada entre gentios, depois nessa igreja tinha mestres, mas como aconteceu isto? Quando a igreja foi fundada, chamaram Barnabé de Jerusalém, Barnabé viajou, viu a necessidade de instrução daquele povo, que é outra coisa que nós vamos falar aqui daqui a pouco, instruiu aquele povo juntamente com Saulo, e depois tudo demais aconteceu. Então é necessário viver o Evangelho. E aí eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque a igreja de Antioquia vivia aquilo que eles pregavam. É isso que precisamos fazer nos dias de hoje. E, logicamente, também anunciar, porque o mesmo verbo que ele só, que foi falado aqui na grande comissão, também mostra quando João Batista pregava e quando Cristo iniciou seu ministério em Mateus 4, 17. Agora vamos para a segunda parte, segunda subdivisão. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas.
Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, como está em Atos 5,42. Alguns textos aqui eu não estou nem lendo na Bíblia, porque ele já está entre colchetes aqui, né, entre aspas, já citação tirada da própria Bíblia. Para pregar Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo. Então, vamos ler o primeiro texto de hoje, aqui que a gente sempre lê, e diz para os irmãos que esse aqui é um estudo bíblico, não é um estudo baseado numa ideia de um autor, de alguém, mas é um estudo bíblico. Atos 8:12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, outra palavra usada, além de que ele evangelizou. Veja bem, o que é evangelizar? É pregar as boas novas. Essas boas novas, como diz o autor aqui, é alguma coisa? Não, é alguém. E que boas novas são essas, pastor? O homem, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Viviam num mundo sem pecado. Viviam num mundo maravilhoso e o Senhor deu uma ordem para eles que não comessem de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comessem morreriam. A serpente, usada pelo diabo, tentou-os, eles acabaram comendo, e aí a morte entrou no mundo. A partir disso, é necessário que o plano de salvação do Senhor, que já estava preparado antes da fundação do mundo, fosse colocado em prática. E qual é o plano de salvação do Senhor? É que Jesus disse isso para a serpente: a semente da mulher seria ferida no calcanhar, mas ela esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a semente da mulher? É o Senhor Jesus Cristo. Então, as boas novas é pregar o seguinte: o homem, por causa do pecado, se afastou de Deus. Adão e Eva, todos os outros consequentes que vieram depois dele, e nós hoje no século XXI. Nascemos, enquanto estamos na idade da inocência, está tudo tranquilo. Mas quando estamos na idade da consciência, precisamos conhecer essa verdade do Evangelho. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode pegar seus bens todos e dar aos pobres. Se é uma pessoa que faça ação social, faça qualquer outra coisa. Mas se a pessoa não encontrar Jesus como Salvador de sua vida, não receber Jesus como Salvador de sua vida, não tiver a metanoia que estudamos na primeira lição, não tiver mudança de vida, não tiver transformação, não se tornar uma nova criatura em Cristo. Porque nós nos tornamos nova criatura pelas obras que fazemos. Se alguém pensa assim, né? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu canto, eu louvo, eu prego, eu faço boas ações para as pessoas, e vão também pelo que não deixam de fazer. Eu não fumo, não bebo, não jogo, não adultero, não roubo, enfim. Mas nós sabemos que o homem em si, qualquer homem, qualquer ser humano, ele nasceu em pecado e ele peca. 1 João está lá escrito bem claramente: se dissermos que não temos pecado, se não me engano, 1 João capítulo 1, versículo 8, se não me engano, 8 ou 9. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso. Porque todos nós pecamos em alguma coisa. E pecando em alguma coisa, já estamos comprometidos diante de Deus. Precisamos Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo veio a esta terra, viveu, pregou, não pecou e morreu na cruz para derramar o seu sangue, para trazer salvação a todo aquele que nele crê, como está em 1 João 3,16. Então eu tenho que pregar Jesus. O Evangelho é Jesus. Ele é que transforma a vida do homem. O pastor só falou ainda há pouco em coisas que nós fazemos, em coisas que deixamos de fazer. Você, a partir do momento que você aceita Jesus, ele entra na tua vida,
você é transformado porque você recebe o Espírito Santo, então você quer buscar a santificação, quer ser igual a Cristo, como a igreja de Antioquia, nós falamos recentemente aqui agora no primeiro ponto aí. Você quer então imitar a Cristo, você vai para a palavra e tenta fazer o máximo possível aquilo que Cristo fez, da maneira que ele fez. Então você agora deixa de fazer algumas coisas e faz outras para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Evangelho, boas novas, é pregar a mensagem da cruz, anunciar o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo. Veja que Filipe estava em Samaria, diz que ele pregava o Reino de Deus e pregava a pessoa de Cristo. Evangelho não é pregar denominação. Evangelho não é pregar religião. Evangelho não é pregar seres humanos. Evangelho é pregar a Cristo. Boas novas estava perdido, mas Cristo veio para me salvar. E se eu aceitar Ele como Salvador, serei salvo, transformado, terei meu nome escrito no livro da vida. E vamos agora à terceira subdivisão, porque aqui é pregação e instrução. E agora vamos ver discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteuo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, grego matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28, 19, para designar a grande comissão, e de ensinar de todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, e de discipular. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo? Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então veja bem, irmão, discípulo é aluno, a primeira palavra que a gente pode ser é que discípulo é aluno. Na grande comissão de Mateus, e as duas são complementares, e Marcos fala de pregar o Evangelho, e Mateus fala em ensinar. E eu vou até ler aqui Mateus 28, 19, porque há um complemento aqui. Vamos lá. O estudo é bíblico, né? Então vamos lá. O texto de Marcos está na nossa leitura em classe que nós já lemos aqui. Está aqui. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou dar um exemplo ruim, mas não perfeito, não é ruim, mas um exemplo perfeito. Não é perfeito, mas para você entender. Quando você entrou lá, você estudou, você entrou na primeira série primária, sei lá, jardim de infância, hoje tem outros nomes, né? Você já sabia matemática, português, inglês? Não, você foi aprendendo A, B, C, D, A, E, I, O, U, formar as frases, certo? Mas para você aprender aquilo, você teve que passar por aquela etapa. E aí foi passando por cada etapa, e aqueles que tiveram condições até podem ter chegado a uma faculdade, a uma universidade, e ter se aprofundado em uma matéria, em um tema, em uma profissão. E mesmo, da mesma forma, quando eu quero ser contador, no primeiro dia que eu estiver na faculdade, eu já saberei todas as coisas do que um contador faz, como ele deve fazer? Não. Ao final do curso, eu saberei praticamente tudo, mas ainda terei que continuar estudando para praticar a minha profissão. Assim é o discipulado. A pessoa é uma nova convertida, ela está tomando, como Paulo fala em várias cartas, principalmente na carta aos Coríntios, leite materno, aprendendo as primeiras coisas, e depois ela vai aprendendo, crescendo. Pastor, e quando ela termina de aprender? Termina de aprender no dia que ela morrer, ou no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, porque a partir desse momento em que nós morremos, não precisamos mais aprender nada, porque estaremos só aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Jesus vier arrebatar a igreja, automaticamente nós vamos estar diretamente com o Senhor e não precisamos aprender mais nada, porque nós vamos estar frente a frente com Ele. 1 João 3,2. Filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, o veremos.
Então, o discipulado tem que ser constante. A igreja precisa fazer isso. Por isso, uma valorização muito grande da Escola Bíblica Dominical. Tivemos agora, no sábado passado, o 37º Concílio da Igreja Metodista Pentecostal, na igreja em Parque Moísa. E uma das coisas que mais foi falada, às vezes em conversas ali antes do concílio, em outros momentos, e também em alguns momentos no concílio, é que algumas igrejas, não na nossa denominação, todas as igrejas da nossa denominação têm escola dominical, mas algumas denominações têm abolido a escola bíblica dominical. Algumas denominações não dão mais estudo bíblico para ninguém. Então é necessário que a igreja esteja discipulando, principalmente o novo convertido. O novo convertido precisa ter uma boa base para crescer. Depois ele vai crescer através do conhecimento na escola bíblica dominical. Temos lições maravilhosas. Aqui estamos estudando quantas lições maravilhosas, quantos assuntos maravilhosos que temos estudado nesse trimestre passado. E agora esse aqui, eclesiologia, muito importante para nós. É parte do discipulado, do aprendizado que precisamos ter. E ele diz aqui, a igreja não é formada apenas por crentes, é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja sem, contudo, ser um discípulo. Isso é preocupante, porque todos nós somos discípulos. Discípulos de quem? Do pastor, do apóstolo, do missionário? Não, somos discípulos de Cristo. Temos que aprender com Ele, especialmente através da sua palavra. Vamos agora para o ponto 2. Adoração e edificação. Fazem parte também da missão da igreja, além de pregar e ensinar, discipular, também adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4:10. Vamos ler aqui Mateus 4:10. Estudo bíblico, né? Então vamos aqui. Alguém pode dizer assim, poxa pastor, por que o senhor não deixa o texto marcado que o senhor vai ler? Eu não marco na minha lição. Há vários textos, eu não leio todos. Qual o texto que eu vou ler? Mas durante o estudo aqui eu sinto vontade de ler aquele texto e leio. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O texto com o relato de Mateus, como Lucas também relata no capítulo 4, da tentação de Cristo no deserto por Satanás, e a terceira palavra que o Senhor rebateu a Satanás com a própria palavra é que somente devemos adorar a Deus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Este é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo roga à igreja que apresente a Deus seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Meu amado irmão, é tão profundo esse texto aqui, e as palavras que a gente tem que falar pode parecer até às vezes dura. É o que a gente acabou de falar no ponto 1. É viver o Evangelho. Adoração não é ir a um culto semanal como muitos vão, e às vezes envolvido por uma atmosfera de um cântico, de uma maneira que se toca o instrumento, da maneira como se fala, e ali levanta as mãos, e ali, enfim, fica naquele ambiente. Não é só isso. E quando sai dali, no seu dia a dia, não vai adorar a Deus. Ah, pastor, mas eu não posso chegar lá no meu emprego e ficar lá, botar uma música evangélica, ficar cantando, levantando a mão. Não estou dizendo para você fazer isso. Adoração a Deus não é só levantar as mãos, não é só cantar. Adoração a Deus é viver o Evangelho. É que as pessoas, volto ao exemplo que eu dei das primeiras pessoas que foram chamadas cristãos lá em Antioquia. Você acha que eles iam para o meio do trabalho deles e ficavam lá adorando? Não, eles viviam o Evangelho. E as pessoas olhavam para eles e viam. O crente tem que ser uma nova criatura, meu amado irmão.
O mundo está em treva. A Bíblia diz que o mundo já é no maligno. Então você vai para o teu trabalho, vai ter gente de todo tipo, fazendo todo tipo de coisas. Uma, tu tem que orar por ele, outra, num momento não, na hora do seu trabalho, no momento de um intervalo, ou depois do trabalho, às vezes vai no mesmo ônibus, de volta para casa, enfim, é alguma situação. Evangelizar, falando, entregando um folheto, falando de Jesus. Mas no momento em que você não está falando nada, eu estou falando no trabalho, no lugar de estudo, no meio da tua parentela, na rua onde você mora, não importa o lugar que você esteja. No momento em que você não está falando nada, as pessoas podem olhar para você e ver algo diferente, mas não é algo diferente porque você produz algo diferente, é porque você está ligado a Deus, e aí Deus produz algo diferente em você para que essas pessoas vejam a Cristo. Então ele diz aqui claramente, adoração. Vamos lá. Tirar a atenção de nós mesmos para sentarmos novamente no Senhor. Vou falar da tentação de Cristo. Serviço a Deus. E ele diz algo. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. No culto na igreja ou na tua casa. Chega na casa, bota o hino, louva, canta, chora. Ok, meu amado irmão. Isso é adoração também. Eu não estou falando que não seja. Mas a adoração é mais do que isto. Adorar a Deus é viver o Evangelho. Então, na igreja você sente aprender Deus na hora da música, na hora do louvor, na hora do testemunho, você glorifica a Deus, você exalta a Deus juntamente com os teus irmãos em Cristo, é aquela alegria, nós somos pentecostais, temos essa alegria, mas quando você sai da casa de Deus, aonde você estiver, permanece da mesma forma. As pessoas têm que ver Cristo em você, vivendo o Evangelho. Agora, esse texto fala, missão da igreja, adorar e edificar. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Eu não vou ler o texto, você sabe. Jesus falou, tem uma casa edificada na areia, veio o vento, veio a chuva, veio tudo aquilo, e a casa ruiu, e uma edificada sobre a rocha, veio as mesmas coisas iguais à outra, e ela permaneceu firme. A rocha é Cristo, e nós temos que estar edificado nele. E no segundo sentido, em Efésios 4,12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, os mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Esse, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer a edificação à igreja. 1 Coríntios 14,3. Assim, quem fala em línguas, em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. Eu vou pelo último, 1 Tessalonicenses 5,11. É outro texto aqui que, se a gente fosse falar bastante, ou que temos que falar, demandaríamos tempo aqui. 1 Tessalonicenses 5,11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então a igreja precisa adorar e edificar. Edificar é construir. Construir. Esse aqui é o primeiro exemplo. A nossa casa espiritual é edificada sobre a rocha que é Cristo. Mas também ele fala num sentido de aprender, no sentido de crescer especialmente. Precisamos crescer a cada dia. Preguei recentemente na igreja, falando sobre Davi, comunhão profunda e constante com Deus. Como é que eu cresço espiritualmente, meu amado irmão? Eu vou falar uma coisa, eu não senti desejo de falar, talvez você não goste de ouvir isso, mas eu vou falar. Eu vou crescer espiritualmente como? Sentar na frente da televisão vendo qualquer tipo de programação? Não, eu não vou crescer espiritualmente assim. É pecado ver televisão? Não. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Na internet, vendo outras coisas? Não. O que eu vou crescer espiritualmente? Nas redes sociais? Não. Eu vou crescer espiritualmente com uma vida diária de comunhão com Deus. E que comunhão é essa? Como é que eu adquiro essa comunhão com Deus? Orando e lendo a palavra.
E falamos lá na igreja, aqueles que não têm nenhum problema de saúde, jejuando. Mas não jejuar só com o objetivo de buscar uma bênção. Você pode até jejuar para receber uma causa, um problema, né? Ora a Deus ali, jejua, para que Deus abençoe a sua vida ou interceda por alguém. Mas um jejum também feito para crescimento espiritual, edificação espiritual. Aqui ele diz, por exemplo, os casos que ele cita da língua estranha. Nós pentecostais criamos uma ideia de que falar língua estranha é a coisa principal no pentecostalismo. Quando Cristo, ele não é pastor, não, língua estranha é um dos sinais, até inclusive a pessoa baseada pelo Espírito Santo fala língua estranha. Mas o dom de línguas, que é o que ele está falando aqui, não está falando de língua estranha na hora que a pessoa é baseada com o Espírito Santo, ele está falando do dom de línguas. A orientação dada, não por Paulo, porque Paulo não escreveu aquilo dele mesmo, ele escreveu pelo Espírito Santo, é que quando alguém falar língua estranha na igreja, fale em tom baixo, só para ele mesmo. Agora, se houver quem interprete, se houver alguém que tenha o dom de interpretação de língua, aí ele pode falar alto, o outro vai interpretar a língua, eu já vi isso acontecer na igreja, é uma bênção realmente, e a igreja é edificada por aquela mensagem, ok? Só que hoje na igreja a gente sabe que não é assim, meu irmão, o pessoal grita em língua estranha, fala, dom de língua, né? Não é que está sendo baseado com o Espírito Santo naquela hora, recebeu como sinal do batismo do Espírito Santo. E no final ninguém entende nada, e sai todo mundo feliz. Né? Felicidade, Deus manifestou o seu poder. Mas a igreja precisa ser edificada, nós precisamos crescer, Deus quer falar conosco. E aí uma maneira de Deus falar conosco. Eu sempre digo na sessão passada, primeira maneira de Deus falar com você é pela palavra. Somos pentecostais, queremos relação, visão, sonho, língua estranha com interpretação, mas nada disso vai contrário à palavra. Nada disso vai ser contrário ao que está escrito aqui. E cada vez que você receber uma mensagem dessa, você será edificado. Se vier uma mensagem da paz de Deus, você crescerá espiritualmente. Nós precisamos de crentes maduros, crescidos espiritualmente, que pratiquem a palavra diariamente. Então a igreja estará cumprindo a sua missão. Vamos para a terceira e última parte de missão da igreja: comunhão e socialização. Subdivisão 1 do ponto 3. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2:42. Vamos lá. Esse texto é bastante conhecido, mas eu vou ler para os irmãos, eu gosto de ler. Às vezes a gente fala de cabeça, aí esquece uma palavra, pula uma palavra. E quando a gente pula uma palavra, às vezes o sentido, principalmente ao ouvir de alguns, pode achar que é diferente. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Para esta palavra comunhão, no texto, é koinonia, traduzida aqui como comunhão. Ocorre 19 vezes no Novo Testamento, seu sentido é literalmente parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Isso aqui é muito sério, muito profundo, meu amado irmão. Ele já falou na vez passada do corpo, né? São 2 lições atrás. Todo mundo pensar da mesma maneira? Não. Nós não somos iguais. Você chega numa igreja, as pessoas se converteram, uma veio do espiritismo, outra veio do catolicismo, outra não era criada em religião nenhuma, outra era ateu, enfim, e ali elas são discipuladas, são mudadas, né? O Espírito Santo vai fazendo obra na vida delas. Uma veio de uma família pobre, outra veio de uma família rica, enfim, há várias tendências diferentes na pessoa. E nós não vamos pensar igual. Eu disse até quando demos a lição, dentro da própria igreja e com outras denominações, principalmente quando a gente fala de diferenças doutrinárias entre uma e outra, mas todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós vamos para o mesmo céu. Deus não tem um céu para alguns e outros para outros, não. Então precisamos ter essa comunhão. Ele diz aqui 3 coisas: parceria, participação e comunhão espiritual. E isso é o que é traduzido por koinonia, que está escrito que acontecia na igreja primitiva. Um ajudava o outro, é claro, lá no texto, e daqui a pouco vai chegar aqui no ponto que vai falar do 3 esfera social. Eles estavam juntos, dividiam seus problemas, oravam uns pelos outros. E é isso que tem que acontecer na igreja hoje.
Vamos voltar àquela parte do corpo lá atrás. E é simples. Sentar uma farpazinha nesse dedinho, todo o meu corpo vai sentir. Tem que ser assim no corpo de Cristo. Se um irmão está enfermo espiritualmente, todo o corpo tem que sentir, orar com ele, conversar com ele, falar com ele, buscar ele. Se o irmão está enfermo fisicamente, tem que orar pelo irmão, visitar o irmão, enfim, fazer tudo que você puder para ajudar aquele irmão. E hoje nós temos até, eu falei ainda há pouco das redes sociais, ela pode ser usada de uma maneira tremenda, para mostrar ao teu irmão a sua preocupação com ele. Então, enfim, comunhão. Comunhão é muito importante. Esfera fraternal. Agora vamos ver, unidade e fraternidade. A Igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1, versículo, vamos lá, 1 João 1, 3. Ele citou aqui ainda o 7, no ponto anterior, e agora ele cita o 1, da primeira epístola de João. Estou pertinho aqui, estou em Pedro, é só virar aqui mais 2 páginas e eu vou chegar em João. Então vamos lá, 1, 3. O que vimos e ouvimos, e isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o versículo anterior, porque vai ver que ele citou na parte anterior, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, 17, 21, isso foi citado numa lição anterior também, a oração sacerdotal de Cristo, de João 17. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na creva da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Eu vou ademais, igrejas locais e denominações. Por que tanta guerra, meu amado irmão? Eu vou dizer uma coisa para o irmão. Há certos grupos que têm o nome de igreja, e eu combato eles, às vezes eu falo aqui, às vezes não falo diretamente o nome da igreja, para não ferir certas pessoas, mas digo, por exemplo, uma igreja que diz, ou suposta igreja que diz que guardar um dia na semana vai fazer você ser salvo. Se você não guardar aquele dia, você está correndo o risco de perder a sua salvação. Essa igreja não é verdadeira. Porque a salvação não é por guardar um dia da semana. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Se essa igreja resolveu guardar esse dia e chegasse e falasse, não, meu irmão, olha, nós temos fé em Cristo, como todos os nossos outros irmãos em Cristo, mas decidimos aqui guardar um dia da semana, e isso é porque é uma maneira que a gente acha que é o melhor. Ok? Por exemplo, é como a minha igreja, por exemplo, hoje um pouco mais, mas uma igreja no passado não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, algumas outras coisas na questão de costumes. Mas outras igrejas poderiam fazer isso, a questão de costumes é diferente. Vai ser salvo nós e o outro. Mas igrejas que começam a colocar isto ou aquilo, um empecilho para ser a salvação de alguém, não pode ser chamada de igreja. Então essas são combatemos, falamos, chamamos de seitas. Agora, alguém que prega Jesus e diz que Jesus é o Salvador, que a salvação é por Cristo, mesmo que tenhamos diferenças doutrinárias, arminianismo, calvinismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo ou qualquer outra diferença, são nossos irmãos em Cristo. E esse é o problema da igreja odierna. Eu vejo, meu amado irmão, eu tenho meu canal aqui no YouTube, minha esposa também tem o canal dela, a gente posta pouco, eu só posto aqui a escola dominical, o estudo para os irmãos que não podem ir na igreja, já expliquei isso aqui num vídeo passado, minha esposa no momento não tem nem colocado nada, e a gente usa muito o YouTube. E a gente vai ver, meu amado irmão, uma brigalhada, fulano falando mal de fulano, ciclano falando mal de fulano, isso não faz bem. A igreja odierna precisa entender que nós temos que ter comunhão. Não é pensar igual, é respeitar o outro que pensa diferente da gente. Em algum aspecto não é o principal. O principal é Jesus Cristo. O evangelho, o que você tem que pegar? É uma coisa? Não. Você tem que pegar uma pessoa, Jesus Cristo. Acabamos de estudar nesta lição. Jesus Cristo une aqueles que estão debaixo da sua graça, da sua comunhão, da sua palavra. Vamos para o último ponto dessa lição. Então, comunhão e socialização. A fé na esfera social.
A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinonel possui também um sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo nesse sentido em Romanos 12, 13. Vamos lá, Romanos 12, 13. O que ele quis dizer aqui em Romanos 12, 13? Temos que ler a Bíblia aqui e ver o que nossos amados irmãos aqui, escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, nos falaram. Comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. O sentido nesse texto é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo elogiou os filipenses por terem consciência da dimensão do Evangelho, em 4,15 de Filipenses. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou este fato, Mateus 25, 35 e 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato, Tiago 2, 15 a 16. O trabalho social, que é muito importante, também é parte do evangelho, não é a parte principal. Mas Tiago deixa claro, se você vê teu irmão passando fome, diz para ele, Deus vai lá e te dê a comida, ou está passando frio, você vai lá, Deus te deu o cobertor. Eu estou parafraseando o que disse ali o nosso irmão Tiago, na sua carta. Não, a fé sem obras é morta. Pastor, como é que funciona na igreja metodista pentecostal? Vou falar da minha, não vou falar da igreja dos outros, porque eu não sei nem como é que funciona na igreja dos outros. Nós temos uma junta diaconal. Essa junta diaconal, ela funciona como uma arrecadação fixa, fixa em certa forma de falar. Todo o primeiro domingo, que é o dia da ceia, na sede, a oferta do culto vai para a junta diaconal. Quando temos quinto domingo da escola bíblica dominical, na escola bíblica dominical tem quinto domingo, 4 vezes no ano. Então, 4 vezes no ano, a oferta da escola dominical vai para a junta. Temos também uma campanha de sócio contribuinte, a qual a junta diaconal arrecada, pessoas da igreja voluntariamente dão o valor que querem e a junta diaconal arrecada. Então, a junta diaconal cria um fundo, um valor, e esse valor, toda vez que o irmão tem a necessidade. Por exemplo, eu tenho um irmão nosso que estava doente há muitos anos atrás, assim que eu assumi a igreja, estava com derrame, morava numa comunidade muito pobre, tinha dificuldade, e ali ele estava começando a criar feridas no corpo, tem um nome específico que agora eu esqueci, porque ele ficava deitado direto. Então compramos um colchão, acho que é casca ou caixa de ovo, que esse colchão não deixa que crie feridas, e demos para ele. A cadeira de roda dele estava com defeito, então a junta diaconal foi lá e comprou. Ele já fez muitas outras coisas. Ajudamos em enterro de algumas pessoas, depois os irmãos devolveram, porque se a gente simplesmente der o dinheiro para o enterro hoje, o caixa vai embora e no segundo enterro já não tem mais dinheiro para ajudar a segunda pessoa. Mas, dando um tempo para a pessoa devolver, porque às vezes o enterro a pessoa pega de surpresa. Então fizemos várias dessas iniciativas. E a junta diaconal, um determinado momento, nós fizemos 3 distribuições de quentinha no centro da cidade do Caxias. Isso tem muito tempo. Tínhamos uma estrutura melhor, hoje tem uma estrutura um pouco mais complicada, e nesse tempo fizemos e foi um trabalho muito legal. Era para mendigos, mas a gente ia cedo, porque os irmãos não podem. Mendigo tinha que ir de madrugada. Tem algumas igrejas que fazem madrugada com carinho, que eu bato a palma, eu elogio. A igreja Maranata, não sei se Fazenda fazia, acho que a Nova Vida fazia, outras igrejas faziam. Trabalho 100%. Acho muito legal isso. Então, é o trabalho social que a igreja faz. Essa é a discussão. Então, o irmão da tua igreja está passando esse. Temos a campanha do quilo, arrecadamos quilos, e esse quilo às vezes vai para irmão da igreja que estão precisando do quilo, ou para pessoas que vão à igreja e ali também chegam a ter a necessidade, a gente vê que é uma coisa sincera, e distribui esses quilos para essas pessoas carentes. Mas, junto com isso, não pode. Pastor, o que ele diz? É uma assistência social, um Bolsa Família da Igreja Metodista Pentecostal? Não. A Igreja Metodista Pentecostal, ela ajuda as pessoas que estão necessárias dentro da medida do possível, somos uma igreja pequena, não temos tantas condições assim, e também leva o Evangelho, fala de Jesus para essas pessoas. E você citei da Madrugada do Carinho, e recentemente eu passei na igreja de Nova Vida e vi lá uma faixa dizendo que ele estava aceitando doações para ajudar aquelas pessoas que recentemente perderam tudo em Belfort Roxo, Caxias e outros lugares.
Nós já ajudamos uma vez, mandamos através deles, mandamos algumas questões de água para as pessoas de Petrópolis. Então, acho isso maravilhoso. Quando a igreja tem uma estrutura maior, a igreja grande, a igreja Nova Vida, que podem fazer até essa estrutura de ajudar pessoas além da sua comunidade ali perto, além dos seus próprios membros, as pessoas mais adiante. Então, esse é um trabalho que também está na esfera da missão da igreja. Pregar, discipular, evangelizar, ter comunhão, unidade, fraternidade, adorar e edificar uns aos outros, enfim, tudo isso que nós estudamos nesta lição maravilhosa. Vamos aqui para a conclusão da lição de hoje. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então, sal ele conserva e dá sabor. A igreja foi colocada neste mundo para isso. Neste mundo, como diz aqui, uma sociedade corrompida pelo engano do pecado. Já falamos, o homem nasceu no pecado e se não aceitar Cristo, permanecerá no pecado. Então a igreja precisa ser sal. E ela precisa ser luz, porque eu já falei, já citei aqui, o mundo já é no maligno. O mundo está em trevas espirituais. Então a luz do Evangelho brilha, vidas que hoje estão destruídas, vêm aceitar a Cristo como Salvador, são transformadas e passam a somar com a igreja para que também possam evangelizar outros, ganhar outros, ajudar a outros, e que se a igreja fizer realmente o seu papel, a sua missão, esse mundo será transformado pelo poder de Deus. Deus deixou isso para nós fazermos. Lembrar os irmãos que a Bíblia diz, os anjos queriam pregar o Evangelho. Os anjos desejavam fazer isso, mas o Senhor não permitiu que os anjos fizessem. Ele deixou isso para a igreja, deixou para nós. E lembrando, como dissemos na introdução, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Viver as boas novas, pregar as boas novas. Viver o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Então as vidas serão abençoadas. Que Deus seja louvado e engrandecido. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.